Olá, pessoal. Hoje iremos falar a respeito das imunodeficiências. Me chamo Juliana Barreto, sou monitora de imunologia do Centro Universitário Cristo e orientada pelo professor Dr. Paulo Goberlani de Barros Silva. As imunodeficiências são qualquer tipo de condição que leva à redução da resposta imunológica e leva a um aumento da suscetibilidade a infecções. Ela pode ser causada por complicações de tratamento, por micro-organismos, defeitos genéticos adquiridos ou induzidos com redução da resposta imunológica e aumento da suscetibilidade à infecção. Temos três tipos. A congênita, da qual o paciente nasce com algum defeito genético de reconhecimento dos MHCs principalmente, e falhas de fatores de proliferação. A imunodeficiência adquirida, que é causada por infecções, doenças ou tratamento de doenças e as imunodeficiências induzidas, as quais ocorrem de maneira proposital para reduzir a resposta imunológica diante, por exemplo, do tratamento para transplantes ou doenças autoimunes. Os principais riscos das imunodeficiências são infecções locais, devidas à inatividade dos mecanismos efetores da resposta imune, diante de um déficit de produção de citocinas, enzimas e outros mediadores, e uma redução assim da atividade de macrófagos, neutrófilos e células NK, linfócitos CD4 e linfócitos CD8. A infecção local, ela pode gerar uma sepse, ou seja, uma infecção sistêmica, e também cânceres, onde o sistema imune ele vai ter um sistema para prevenir câncer de vigilância. Ou seja, se há uma imunodeficiência, esse sistema imune para a prevenção, principalmente dos cânceres, não vai ser ativado de maneira correta. A imunodeficiência congênita, ela tem um cunho hereditário e ocorre diante de uma falha genética ou de uma mutação. Ela é de difícil controle e é necessário um acompanhamento íntimo, regular com o paciente. Além disso, ela não tem cura, pode levar ao desenvolvimento de tumores malignos. Os focos infecciosos são capazes de evoluir de forma muito rápida. E alguns tipos de exemplo são a doença granulomatosa, a qual ocorre diante de uma mutação em genes do complexo oxidase dos macrófagos e de outros fagócitos. Dessa forma, não são produzidas espécies reativas de oxigênio de forma suficiente. Além disso, temos também defeitos no toll-like, ou que ocorre um defeito na ativação mediada por toll, induzido pelo NF-κB. E temos também a neutropenia autoimune, a qual ela não produz neutrófilos adequadamente, e qualquer tipo de micro-organismo consegue invadir e destruir o tecido. Temos que algumas características são a gengiva necrosada, várias presenças de focos infecciosos e destruição gengival. O tratamento é um tratamento de suporte diante de uma imunização passiva ou um tratamento paliativo e transplante de medula. Pode ser feito também um acompanhamento mais estreito com o paciente, e esse transplante de medula ele é de uma forma de tentar de recompensar a falta do fator causador da imunodeficiência. Já a respeito das imunodeficiências adquiridas, elas ocorrem de maneiras secundárias, decorrente das complicações biológicas de outras doenças ou decorrente do tratamento de outras doenças. Quando é decorrente do tratamento de outras doenças, a gente caracteriza como uma imunossupressão. Vale salientar que a imunodeficiência adquirida ela pode ocorrer por inúmeros fatores, seja por uma desnutrição proteica, a qual vai haver uma redução da ingestão alimentar, e dessa forma o paciente ele não tem energia suficiente para desenvolver as atividades, uma redução da disponibilidade de aminoácidos, o qual as células vão entrar em colapso e não tendo assim energia suficiente para os elementos estruturais. Além disso, cânceres, a qual vai haver, eles invadem a medula se sua taxa de reprodução for maior do que a da medula,
sendo capaz assim, de invadir a mesma. Eles vão ser capazes de reduzir a atividade imunológica e diminuir o consumo de reservas energéticas diante de uma desordens linfoproliferativas e a síntese de mediadores autócrinos. Além disso, também temos o HIV, que ele leva à destruição de múltiplas e específicas células da resposta imunológica, principalmente uma destruição de linfócitos CD4, e esses vírus eles são formados por núcleos capsídeos que apresentam proteínas de adesão e fusão ao RNA. Temos as proteínas GP20, a qual ela vai ser capaz de se aderir à molécula do linfócito CD4, promovendo uma dobradura até que ela se aderir, né, nos receptores de quimiocinas, até que ocorra a promoção da fusão pela GP41. A GP41 ela promove a fusão dos núcleos capsídeos do vírus com a membrana plasmática do linfócito CD4, contaminando os linfócitos CD4. Uma vez que ele entra na célula, a transcriptase reversa ela começa a transcrever o RNA do vírus em DNA e ele consegue reproduzir o DNA e assim, né, ele vai conseguir reproduzir o DNA do vírus, duplicando o vírus. Dessa forma, o linfócito CD4 ele vai entrar em colapso e morrer. Os sintomas do HIV eles aparecem quando existe uma carga viral muito alta e uma contagem de linfócitos muito baixa, tendo um desenvolvimento lento. A fase aguda é quando ocorre a infecção do paciente. Na fase aguda, vamos ter os linfócitos que vão ser capazes de invadir a mucosa. Na primeira semana, 60% das células de memória, elas vão ser infectadas e 80% elas vão morrer e vai ocorrer uma diminuição da quantidade do vírus, diante de uma resposta TH1. A sintomatologia ela vai aparecer diante de uma replicação viral dos linfonodos, com uma taxa de reprodução pequena. E dessa forma, nós vamos ter um período de latência clínica de 1 a 6 anos e após isso, uma infecção crônica. O tratamento ele vai ser para a vida inteira, pois é muito difícil eliminar o vírus, porque vão sempre mudar as combinações e as posologias do medicamento, porque o vírus é um vírus muito forte. E aí a gente vai utilizar inibidores de CD4, CCR5 ou CXCR3, inibidores de transcriptase reversa, inibidores de tradução proteica, inibidores de fusão, de uma forma que eles sejam atuados juntos, eles sejam utilizados juntos, de uma forma de coquetel, para ter várias possibilidades de tratamento contra aquele vírus. E é sempre necessário solicitar a contagem de CD4 e CD8 e PCR para o HIV. A síndrome da reconstituição imune em HIV/AIDS, ela ocorre diante do início da terapia retroviral, que vai diminuir assim a carga viral e vai ter um aumento de linfócitos CD4. E aí podem ser liberados muitos linfócitos CD4 imaturos na corrente sanguínea. E aí vai ter um descontrole imunológico. Dessa forma, é muito importante que ocorra um diagnóstico do HIV em sua fase inicial, porque quanto mais baixa a quantidade de linfócitos CD4, quando é início a terapia terapêutica, né, com o coquetel, mais chances de desenvolvimento da síndrome. Quanto mais baixa a quantidade de linfócitos CD4 e o início da terapia, mais linfócitos CD4 são liberados e imaturos na corrente sanguínea, havendo assim um descontrole imunológico. A diabetes mellitus é uma doença crônica diante de uma deficiência de insulina ou resistência periférica. A sua ação, temos a diabetes tipo 1 e tipo 2. A tipo 1, a qual há uma destruição de células beta-pancreáticas, e
e ocorre principalmente em pacientes mais jovens, menores de 30 anos, e esse paciente ele vai ter uma dependência de insulina, a diabetes tipo 2, a qual há um déficit parcial na produção de insulina, uma resistência periférica, ocorre principalmente em pacientes adultos entre 45 e 64 anos e está mais associada ao estilo de vida do paciente. A partir do momento em que ocorre uma glicolização, vai haver uma maior produção de carboidratos e proteínas e uma redução do sistema imune, promovendo a verificação da hemoglobina glicada, sendo necessário a verificação da hemoglobina glicada, ou seja, aquela hemoglobina que tem a presença de glicose, e sendo feita a necessidade de uso de uma profilaxia antibiótica. Quando o carboidrato ele fica muito tempo na corrente sanguínea, ele começa a reagir com outras proteínas e outros compostos, impedindo o seu correto funcionamento. E aí o sistema imune cai e eles não conseguem reconhecer adequadamente os micro-organismos. A imunodeficiência induzida, ela ocorre de maneira proposital quando tem o nosso sistema autoimune ativado. E aí o paciente ele vai sofrer, por exemplo, um transplante de medula. E para que não ocorra a rejeição dos tecidos e de transplantes, são utilizados corticoides que eles suprimem a síntese do MHC e reduz assim a síntese de NF-κB. Dessa forma, promovendo uma redução da taxa de perda de transplante e aumentando a sobrevida dos pacientes. Quando o paciente ele vai passar por transplantes, são utilizadas doses terapêuticas imediatamente após o transplante, que vão compensar a rejeição do mesmo. E a rejeição dos transplantes, como era dito anteriormente para vocês, ocorre principalmente diante de uma falha do MHC. E aí são utilizados corticoides e imunossupressores para que ocorra a diminuição dessa rejeição. Pode ser feito em pacientes que fizeram transplantes, uma profilaxia antibiótica com amoxicilina 500 mg, 4 cápsulas, e tomar na frente do profissional quando ele vai ser atendido por um dentista, por exemplo. É sempre necessário fazer uma profilaxia antibiótica. E ser solicitado também exames dermatológicos para verificar a hemostasia do paciente. E também promover o controle de infecções virais e fúngicas. Muito obrigada, fico aberta às dúvidas e que precisarem podem falar comigo pelo WhatsApp ou pelo e-mail.